é uma açoriana. Uma açoriana que eu não sei se ela, neste momento, é tão é lisboeta ou se é açoriana. Porque tem metade da vida de um lado quase e outra metade no outro lado. Já tenho mais de metade da vida em Lisboa. Em Lisboa. Eu saí com 18 anos para ir para a faculdade. Ok. Portanto, neste momento é mais de metade da minha vida. Se bem que 5 anos foram passados no Porto, porque fui para a faculdade no Porto. E, portanto, eu vim para Lisboa com 23. Eu, neste momento, tenho 46, ou seja... Bem, já estou aqui há muitos anos. É mais lisboeta do que açoriana, mas daquilo que eu conheço... Não, sou açoriana. Exatamente. Sou açoriana. Daquilo que eu conheço, ela sempre se assumiu como açoriana e com muito orgulho nas minhas raízes. Com muito orgulho, e de facto foi assim que eu a conheci. Conhecia no trabalho, trabalhámos juntas nas audiências de televisão, passámos momentos muito complicados e difíceis juntas, e de facto eu trabalhei com ela, trabalhámos lado a lado no projeto em si e em vários trabalhos. Entretanto, ela saiu, eu fiquei, e passado não muito tempo eu também acabo por sair. Um ano. Chegou a ser um ano. Foi um ano. Foi um ano porque eu saí em dezembro de 2019 e a Joelma saiu em dezembro de 2020. Exatamente. Ou seja, ela entretanto sai e eu, passado um ano, também acabo por sair. Conhecemos num determinado contexto, em que é um contexto de trabalho, mas continuamos amigas. É verdade. E eu digo que a Natasha é minha amiga. E eu considero muito amiga da Natasha, porque eu acho que a Natasha é um doce de pessoa. Às vezes. Eu vou dizer a verdade. Eu tenho uma questão muito engraçada que a minha tia me dizia, que é assim: se queres conhecer alguém, trabalha com ela. Porque no trabalho vem tudo ao de cima. Porque há o stress, há a questão das diferenças, vêm as diferenças, há a organização, há o diálogo. Nós passamos mais tempo no local de trabalho do que propriamente em casa, não é? Agora, não porque estamos em período de confinamento, mas em épocas normais, a verdade é que nós passamos mais tempo juntas do que aquele que eu passo com o meu marido. No fundo, muitas vezes. Aliás, nós tivemos alturas em que estávamos, para além das 8 horas de trabalho, tínhamos que estar muito mais horas. Chegamos a estar 12 horas, chegamos a falar às 3 da manhã, às 2 da manhã, às 4 da manhã, às 7 da manhã. Sim, temos que contextualizar, mas a verdade é que nós passamos muito tempo no local de trabalho, qualquer que seja o trabalho, não é? No mínimo 8 horas, 7 horas ou 8 passamos no local de trabalho. E, portanto, é normal que faça as coisas que acontecem, faça o tempo que lá se passa, as situações de stress, as situações de interajuda, que se criem relações fortes com as pessoas, quer para o bem, quer para o mal, não é? Por acaso nós tivemos muita sorte porque acho que toda a nossa equipa, e principalmente a Joelma, sempre conseguiu contribuir para que as relações fossem para o bem. Ou seja, que mesmo dentro das diferenças, porque todos nós éramos pessoas muito diferentes, todos nós temos a nossa vida e os nossos problemas pessoais e as nossas questões. Todos nós acordamos um dia melhor ou pior. Exatamente. Todos nós temos um dia que não podemos ver as outras pessoas. Aliás, eu costumo dizer, ou às vezes acordo e digo ao meu marido: não fales comigo hoje, que nem eu maturo a mim própria. Portanto, eu imagino os outros. E pronto, e tudo isso cria ou fortalece laços ou enfraquece. Exatamente. E acho que no nosso caso foi um caso muito bom em que fortaleceu. Em que não nos conhecíamos, nunca nos tínhamos visto. Exatamente. Ou seja, quando fui trabalhar, a Joelma não me conhecia, não sabia quem eu era, portanto conhecia o meu currículo. Só. E realmente a partir daí foi-se desenvolvendo uma relação profissional que passou da relação profissional para a relação de amizade, para a relação de afeto, de carinho e de cumplicidade. E acima de tudo respeito. Porque eu acho que é muito importante nas nossas relações do dia-a-dia e no nosso local de trabalho nós respeitarmos as pessoas, os nossos colegas, os nossos superiores, os nossos chefes,
e manter o respeito que é necessário em todas essas relações, mesmo discordando muitas vezes. Exatamente. E isso é fundamental. Sim, sim. Eu digo sempre que é o respeitar e o dar só respeito. Exatamente. Falámos muito disso. Exatamente. Que é, se eu respeito, não posso permitir que o outro não me respeite. Exato. Não ultrapassar determinados limites é fundamental. E não deixar que também os outros cheguem a um determinado limite. E de facto, eu vou dizer, eu acho que, e já disse, não sei se já disse isto desta forma tão clara, mas os 9 anos que eu tive na GFK foram os anos de grande crescimento. Por um lado, porque estou numa fase em que entro aos 40 e tal, não é? São fases, não são as mesmas quando temos 30 e tal. E por outro lado, pelo projeto em si, pelo desafio daquele trabalho e daquele projeto. E só para contextualizar, porque a Natasha fala que nós falámos às vezes, nós não dormíamos no escritório, atenção. Não. Falávamos aos sábados, falávamos aos domingos, falávamos aos feriados. Porquê? Porque o projeto de medição das audiências é um projeto 24/24. Não é? Portanto, todos os dias nós medimos as audiências. Não há fins de semana, não há feriados, não há dias santos. Portanto, é uma coisa que acontece sempre. E sempre que há necessidade, tem que haver uma equipa que, de alguma forma, está disponível e está de apoio, não é? E apesar de termos pessoas específicas, a verdade é que haveria sempre determinado tipo de decisões que tinham que passar por mim e, em última instância, pela Joelma. Sim. E, portanto, logo por aí... E nós decidíamos sempre daquilo que era a melhor forma. Exato. Ou seja, havia tempos que nós não... Porque o sistema funciona, posso explicar um bocadinho, de uma forma completamente autónoma. Exato. Portanto, é o computador, são as transmissões, e tudo isso funciona de uma forma normal, entre aspas, a não ser que haja alguma questão a nível do computador, ou a nível da transmissão de dados, ou a nível até de um corte de eletricidade, ou o mau tempo, por exemplo. Ou que impeça as comunicações. Portanto, quando existiam essas situações, que no início há um afinar, mas quando existiam, a verdade é que nós tínhamos de estar disponíveis para estar lá, para resolver e para comunicar ao cliente e tudo isso. E de facto esse foi o nosso trabalho durante muito tempo. Fizemos muita coisa, eu acho que foi um trabalho muito giro, porque criámos muita coisa em conjunto, ou seja, e as pessoas sabem que hoje em dia há uma necessidade não, a tecnologia permite-nos automatizar muitas coisas. E há muitos trabalhos que nós fazemos de uma forma muito manual, que aos poucos nós fomos automatizando e criando esses tais automatismos, mas que no fundo nós somos criadoras, fomos criando sistemas. Isso é uma coisa interessante, quando a pessoa não fica no seu trabalho fazendo sempre a mesma coisa. Eu acho que desde que nós começámos, que acabámos, mudamos muita coisa. Sim. E isso é muito giro. Mudamos muita coisa, automatizamos muita coisa, fizemos coisas muito interessantes a nível de deixar, no fundo, testemunhos e de orientação, porque eu acho que conseguimos criar ali uma série de análises, uma série de dados muito interessantes. Tivemos todo aquele projeto com a Universidade Católica, com a ERC, que foi fabuloso, com pessoas interessantíssimas também. Ou seja, no fundo acabamos por criar ali, fizemos todos aqueles projetos mesmo lá dentro com a equipa, em que para a própria empresa fomos demonstrar o que é que fazíamos, o que é que cada um fazia, que também foi interessantíssimo. Sim. E eu acho, para a Joelma foram 9 anos, para mim foram quase 6, quase 7. E foram realmente anos de muita aprendizagem, porque, pronto, é diferente, não é? Eu já vinha com um background de estudos de mercado e tudo mais, mas é uma área diferente, é uma área que me exigiu, por exemplo, na parte muito mais da informática e da engenharia e tudo mais, agarrar ali numa área que eu não conhecia e que tive que estudar e que tive que trabalhar e evoluir e que tive pessoas fabulosas ao meu lado que me ajudaram imenso, desde a nossa equipa a nível nacional como da equipa a nível internacional, que foram pessoas, já há ali 2 ou 3 pessoas-chave que para o meu percurso profissional
foram fundamentais, não é? Pronto, temos ali 2 ou 3 elementos Sim, que são muito bons, quer dizer, são pessoas mesmo muito boas no que fazem. E eu acho que isso foi de facto gratificante. Muito. O que é que eu acho, e que vou só aqui enquadrar um bocadinho, a Natasha tem uma característica, a Natasha tinha um percurso profissional de quantos anos antes de trabalhar na GFK? Então, sei lá, já devia ter para aí uns 12 ou 13. Sim, de muito tempo, em que foi, no fundo, ela foi evoluindo, sempre na área dos estudos de mercado, fazendo sempre a sua própria carreira, não é? Melhorando, e vem para uma área em que ela, claro que traz todo um background, que trabalhou numa multinacional, trabalhava numa multinacional, toda a parte da parte das operações e metodologia, as coisas estão lá, portanto não é uma novidade, mas tudo era novidade, Natasha, e foi quase como começar do zero. Foi começar do zero. E há uma coisa da Natasha que eu acho que é uma característica extremamente interessante e que eu gostava de ressalvar, que eu acho que é uma característica que, se nós tivermos, todos nós evoluímos, que é a humildade. A humildade para aprender, porque ninguém aprende se não for humilde. E se não disser, eu não sei. E, portanto, eu preciso de aprender. E esse percurso, que eu lembro-me no início, que foi de estudo intenso, porque eu lembro-me dela dizer que ficou até assustada no início dos termos técnicos e das coisas. Eu trabalho há tanto tempo e agora estou numa área que não estou. Tomava notas, que ela tem assim uma característica de tomar muitas notas, escrevia. Nós falávamos e ela escrevia. Tenho que escrever, porque senão me esqueço-me. A minha cabeça não dá para tudo. Ainda os tenho, todos eles. Escrevia. E salvou muitas vezes, em muitas situações. Estava lá tudo marcado. Eu digo uma coisa, era maravilhoso, porque eu que não escrevo. Natasha, o que é que nós fizemos? Com data, exatamente, com os tópicos principais do que é que foi dito, o que é que ficou decidido. E eu acabo por trabalhar numa equipa com todo este suporte, portanto eu dizia sempre, a Natasha é o meu braço direito. É a Natasha durante muito tempo, verdade. A Natasha e o Nelson. Sim, também. sim, O braço esquerdo, que no fundo, numa dada altura já passa depois a direito com a saída da Natasha, mas nós fazíamos ali um trio muito giro. Fizemos um trio muito giro e muito interessante, porque 2 pessoas ou 3 pessoas com características muito diferentes, não é? Completamente diferentes. Eu muito mais para a frente e deixa andar e vamos e ação e temos que fazer e acontece e faz e nananã. O Nelson com a sua ponderação e a sua calma, ali todo muito, e a Joelma de mediadora, ok, então agora sim, um bocadinho aqui, exatamente, e sempre funcionou muito bem, por lá está, é a questão do respeito, é a questão de percebermos que nós somos pessoas diferentes, com tempos diferentes, não é? Eu sou um bocado acelerada. Tempos diferentes. Muito gira. Exato. É uma coisa giríssima. Eu sou uma pessoa bastante acelerada, sempre fui desde miúda, eu sou uma pessoa da ação. Eu, se tiver que fazer, eu faço. Eu não estou à espera, nem fico ali, tipo, a pensar se vou... Epá, não, é para ir, está a andar, e é fazer e ver e fazer. Exato, e pronto, porque as coisas têm, não é? E nós ali, a verdade, é que também era um trabalho que exigiu muita rapidez da ação, ou seja, é preciso tomar decisões, é preciso fazer, é preciso pensar, ponderar, mas temos que agir e não temos muito tempo para agir, não é? Natasha, como tudo na vida para evoluir. No entanto, este pensamento mais calmo, mais lento, mais sedimentado, faz toda a falta numa evolução. Exatamente. Tantas vezes, não é? Que nós... Epá, peraí, mas se calhar... Vamos, aqui... Exatamente. Então vamos lá ver e conseguíamos sempre chegar ali a um acordo. É verdade. E deixo aqui, porque eu acho que, para mim, naquele papel que eu acho que acabava de fazer um bocadinho de mediadora, eu cresci muito. Aprendi imenso com as pessoas. E deram-me ferramentas espetaculares para a minha vida, do meu ponto de vista de desenvolvimento até, tanto profissional como pessoal. E aquilo que aprendi é que, de facto, as pessoas são todas importantes. É preciso respeitar estes vários tempos, porque às vezes somos impacientes e não queremos dar tempo ao tempo que as coisas precisam para amadurecer, para funcionar.
Por outro lado, é preciso agir, porque nós também não temos o tempo todo do mundo, portanto, e temos que fazer. E esta foi um bocadinho a forma como nós funcionámos sempre e no meio disto tudo muita criatividade, porque estamos a falar de um trabalho que às vezes entra numa rotina, quando as coisas funcionam, os computadores, os procedimentos e tudo isso, e há necessidade de criar coisas, e nós inventávamos sempre qualquer coisa, uma ação de formação, ou pôr as pessoas a falar, ou de até desenvolver competências em cada uma das pessoas da equipa. Fizemos aquelas sessões em que nós éramos uma equipa no início de 10, 12 pessoas, mais ou menos, não é? Sim. Em que cada um de nós foi apresentar qualquer coisa em que era mais expert, não é? Porque cada um de nós fazia coisas diferentes. E onde, por exemplo, a Isabel foi apresentar toda a parte do Excel, que ela era uma croma de Excel e foi-nos ensinar fórmulas e fazer uma série de coisas. Os técnicos foram, na altura, falar toda a parte de tecnológica, de como é que faziam. Ou seja, e isso acabou também por ser muito enriquecedor, porque cada um de nós, nas áreas em que estava, conseguiu partilhar um bocadinho com os outros aquilo que era o trabalho de cada um e aquilo que cada um sabe fazer melhor, não é? E isto, por exemplo, foi extremamente interessante. Eu lembro-me dessas ações de equipa que foram muito relevantes. O crescimento das próprias pessoas, porque é assim, muitas das pessoas, hoje em dia os jovens estão habituados a fazer apresentações, a falarem, isto é uma coisa normal, mas estamos a falar de pessoas que nunca o tinham feito. Sim. Nunca tinham exposto, e eu lembro-me muito bem da nossa equipa, estar a falar perante um auditório com não sei quantas pessoas, quando nós tínhamos aquelas formações maiores. E era um desafio, mas ao mesmo tempo as pessoas ganhavam aquela ferramenta, aquela coragem, um aumento da sua própria autoestima, porque naquele momento em que a pessoa está a falar, a pessoa sabe que é expert, que sabe, e que os outros estão a ouvir porque estão a aprender. Exato. E aqui não há se um é chefe do outro, se o outro é chefe, estamos todos a aprender. E é o melhor que aquela pessoa tem para dar. É verdade, e isso para mim foi o que mais me marcou no meu percurso na GFK e na audiometria em particular. Foi sentir que, enquanto equipa, nós funcionamos como equipa, onde todos tinham uma palavra válida a dizer e a acrescentar. E lá está a tal questão do respeito. Houve sempre o respeito de todos para com todos sobre tudo aquilo que cada um dizia, e tentava sempre ir apanhar o melhor de cada um. E isto foi riquíssimo, porque eu acho que efetivamente o trabalhar, eu já passei por várias empresas, eu já tive vários chefes, já tive vários colegas. Eu acho que não sou uma pessoa muito difícil de se trabalhar, ainda que pronto, lá está, que às vezes me passa assim um bocado. Todos temos um feitio, nós todos temos o nosso feitio. Exatamente, mas acho que não sou uma pessoa muito difícil de trabalhar e guardo de todos os sítios onde passei colegas e amigos, pessoas que se transformaram e que ainda hoje em dia, ao fim de 20 anos, são meus amigos. Mas essencialmente eu acho que o trabalho, e voltando ao início, nós passamos grande parte do nosso dia no trabalho. É uma parte central da nossa vida e é extremamente importante nós estarmos bem, estarmos felizes, fazermos o que estamos. Exatamente. E eu sempre gostei muito de tudo o que fiz. E hoje em dia que mudei para uma outra empresa, adoro o que faço, gosto. E na altura na GFK sempre senti isso, sempre gostei do que fazia. Ou seja, dava-me uma força enorme, mesmo no início, quando não sabia, lá está, e ter a formação, ir aprender, ir pesquisar, ir fazer e sentir que estamos a evoluir e que estamos a crescer e sentir este apoio, no fundo, também de toda a gente e da equipa, porque é muito importante e sentir que trabalhamos todos para o mesmo. Claro, e eu acho que o trabalho, e as pessoas queixam-se muito do mau ambiente que existe nas pessoas e o desgaste que é, que as pessoas às vezes gostam muito de trabalhar, mas não gostam de ir para o seu ambiente de trabalho, porque são ambientes muito corrosivos, muito desrespeitadores, já falámos disso. E é possível, não é? É possível termos esse ambiente, trazermos esse bom ambiente. Basta que, de facto, utilizemos alguns daqueles ingredientes que falamos. É possível. É possível, lá está. Tem que haver, acima de tudo, acho que tem que haver respeito uns pelos outros, não é? Temos que perceber que cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa também tem dias melhores e dias piores. Mas
temos que criar a interajuda, por exemplo, eu acho que é uma coisa super importante. E uma das coisas que eu sempre senti ali foi que nós ajudávamos uns aos outros. E quando não o fizemos, saímos-nos mal. E isso serviu de lição. Claro. Sempre que nos ajudamos uns aos outros, sempre que partilhamos as nossas dúvidas. E a Joana há pouco falou de uma coisa e é verdade. Eu acho que um dos grandes problemas hoje em dia é que as pessoas não assumem que não sabem. Nós temos que... A humildade. Nós temos que ser todos muito bons. Nós temos que saber fazer tudo. Nós temos que ser os melhores. Não somos. Nós temos coisas em que somos melhores e em que somos piores. Nós temos coisas que sabemos, outras que não sabemos. E lá está, se nós assumirmos, olha, pá, não sei fazer isso tão bem, diz-me lá como é que tu fazes, o que é que podemos... E o trabalho de grupo, porque isto é que é o trabalho de grupo, é o trabalho de equipa, não é? É irmos buscar o melhor de cada um de nós. As coisas tornam-se mais fácil e realmente foram 7 anos que, apesar de todas as questões, foram 7 anos muito bons e que eu recordo com muita saudade, com muito carinho, e com um grande crescimento profissional e pessoal. E pessoal, acima de tudo, também pessoal. Era isso que eu queria, que eu gostava, quer dizer, que eu queria reforçar, que é, todos nós saímos pessoas mais fortes do ponto de vista da autoestima, do ponto de vista da coragem, do ponto de vista do reconhecimento. Porque todos nós, e falo das várias pessoas que saíram dali, se nós fizermos uma comparação no antes e no depois, as pessoas saíram assim, nesse registro, o que é ótimo. E, portanto, há todo um trabalho que nós podemos fazer, que às vezes não é o trabalho em si, e nós perdíamos tempo, muitas vezes, a falar de pequenas coisas, e falávamos, ou porque a pessoa estava mal disposta, ou porque aconteceu. E esse tempo é necessário, esse tempo de conhecimento, de partilha, de entendimento do outro é necessário, porque lá está, quando nós percebemos, muitas vezes a pessoa que fica mal disposta por uma determinada coisa, acontece uma coisa, não conta, e se nós não limparmos aquilo mesmo os maus entendimentos, porque lá está, nós às vezes dizemos uma coisa e até não o dizemos com intenção de, mas ou porque estamos mais chateados, ou porque estamos mais aborrecidos, ou a coisa sai. E a outra pessoa fica a achar que é qualquer coisa com ela. Sim. E quando não é necessariamente. E lá está, e se nós não nos entendermos logo à partida, aquilo que se criam são desentendimentos que depois criam esse mal-estar e que faz com que as pessoas não se sintam bem. E começa a crescer. E é uma bola de neve. A responde sempre torta, a outra está sempre não sei o quê, e não Exatamente. há um momento em que parar e dizer assim, o que é que se passa? Exatamente. O que é que aconteceu? Exatamente. O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? E ouvir. Às vezes não tem nada a ver com o que fizemos. A pessoa está mal disposta porque tem acontecido isto e aquilo. E o momento em que a pessoa partilha essa dificuldade que está a ter na sua vida privada, na sua casa, que se quiser partilhar, é evidente, acaba por aliviar e as coisas ficam muito mais fáceis. É verdade. É tudo isso. E tudo isso é muito importante para nos sentirmos bem e para estarmos bem no nosso local de trabalho e para depois ficarem as amizades. Porque começa-se com uma relação profissional e depois começa-se com uma relação de amizade, onde partilhamos, lá está, coisas que são nossas, coisas da nossa vida, e às vezes até coisas que nunca partilhamos com ninguém e que acabamos por falar ali. Exatamente. Naquela situação, exato, e naquele ambiente, e acabam por ser coisas depois muito giras e que vão ficando e que ficam com o tempo. Melhor a pessoa naquela outra dimensão. Exato. A gente vai percebendo a pessoa nas suas diversas dimensões. Exato, nós partilhamos, por exemplo, várias vezes a questão de termos posicionamentos diferentes em relação às pessoas, em que eu sou uma pessoa mais desconfiada por natureza. Lembra-se dessas conversas que nós tínhamos? Sim. Ou seja, isto tem a ver com o facto de ter saído muito nova de casa, nós falamos disso várias vezes. Não é que eu seja uma pessoa que não confio nos outros, eu confio, mas quando eu não conheço, eu mantenho uma certa reserva, um distanciamento. Um certo distanciamento. Que até às vezes as pessoas dizem que eu sou snob, mas não tem a ver com uma questão de ser snob, tem a ver com distanciamento. É proteção, é uma proteção. Exato, é natural. Exato. E que, de facto, acontece quando as pessoas estão nesse registro. E de facto, eu quando conheci, entendi às vezes isso como
bocado uma barreira. E as pessoas que não conhecem sentem essa barreira. E às vezes perceber que por trás daquela barreira há uma pessoa que não tem nada, não é nada, é simplesmente aquela maneira de atuar face também às experiências que a pessoa foi tendo nos outros sítios em que foi tanto. Claro, porque isso a pessoa quando... tem experiências, não é? Uma pessoa quando sai de casa muito nova, não é? Que foi o meu caso. Eu saí com 17 anos, portanto eu vivia em Santa Maria, fui para São Miguel. Pronto, que é outra ilha, não é? É outro contexto. E estamos a falar há quase 30 anos atrás, não é? Ou seja, não havia os telemóveis, não havia a facilidade que nós temos hoje em dia. Hoje em dia uma pessoa está nos Estados Unidos e fala perfeitamente todos os dias e vê-se. Claro. Não era assim, não é? As coisas eram diferentes. Portanto, já saí, nesta fase ainda tinha a minha irmã mais velha comigo, que também vivia em São Miguel, e acabamos, pronto, tinha ali algum suporte. Quando eu venho para a faculdade, eu venho completamente sozinha, ou seja, eu tinha 18 anos, vou para o Porto sozinha, e foi todo um mundo novo, não é? Foi todo... Natasha, agora contando aqui um bocadinho, não era suposto, o suposto era teres ficado lá nos Açores a estudar, na faculdade. Isso foi aí uma partida... Foi, porque eu sempre quis tirar ou Sociologia ou Direito. Foi algo que eu desde o meu 10º ano tinha muito fixo na minha cabeça. Portanto, por um lado, Direito, porque eu sempre achei que deveria ser a defensora das causas perdidas, ainda bem que não fui. E Sociologia exatamente por todas as questões sociais que estão... com as quais eu me identifico, por toda a minha história de vida e também por querer compreender uma série de coisas. Foi uma área que sempre me cativou bastante, não é? O entendimento de como nós nos comportamos em sociedade, a sociologia do trabalho, a sociologia da família, todas essas coisas que nos fazem, no fundo, enquadrar-nos enquanto seres sociais, que somos seres individuais, mas depois... Quando estamos em sociedade, lá está, temos várias máscaras, atuamos de determinadas formas perante determinadas pessoas e determinado tipo de situações. E eu, na altura, não existia Sociologia na Universidade dos Açores e tenho uma história muito curiosa, porque a minha mãe, na altura, dizia-me: Natasha, tens que ficar e agora ires para o continente, sozinha, não sei o quê, promete-me que vais concorrer para a Universidade dos Açores. E eu prometi, não é? Eu concorri, só que havia 6 hipóteses. Eu pus a Universidade dos Açores na última hipótese, mas eu cumpri o prometido. Ela não me disse onde é que eu tinha que pôr, ela só disse que eu não podia excluir a hipótese de lá ficar. E concorri para a História, foi a minha última opção para a Universidade dos Açores. E acabei por entrar no Porto. E foi muito bom, porque... conheci pessoas espetaculares, que ainda hoje em dia tenho amigas com quem me dou e que cá estão e que são das minhas melhores amigas também. Conheci pessoas espetaculares. Foram 5 anos fantásticos, de uma aprendizagem enorme, porque é completamente diferente. Vivi numa residência de estudantes. A primeira residência onde eu vivi era uma residência só de mulheres, com 200 mulheres, com uma cozinha. Eu lembro-me particularmente da cozinha, que tinha um fogão enorme, com umas bocas enormes, e uma pessoa tinha que fazer comida, e aquilo era completamente diferente, não é? Do nosso ambiente, quando estamos em casa, não tem nada a ver. Depois, no 2º ano, passei para uma outra residência que já era mista, e era bastante mais interessante. Mista, entenda-se, uma ala de raparigas e uma ala de rapazes. Penso que foi o primeiro modelo, inclusive, em Portugal, que surgiu na altura, de residência mista, e que eram apartamentos, mas com quartos individuais. E pronto, já era uma casa, já era um apartamento. E na altura foi muito giro, porque no fundo aprendermos a viver, cá está, com pessoas completamente diferentes de nós, que partilham o mesmo espaço connosco, ainda que cada uma tenha o seu quarto, mas temos que partilhar cozinhas, temos que partilhar salas, temos que partilhar casa de banho, pronto. E conhecer pessoas muito diferentes. E, no fundo, sabermos estar em cada uma dessas situações, que é sabermos estar distantes da nossa família, distantes de quem nos protege, porque a verdade é essa, é o nosso ninho, não é? É os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, os nossos amigos de infância, as nossas referências estão todas lá, e chegar a um sítio onde encontramos pessoas completamente diferentes. E isso, no fundo, ajudou-me a crescer muito enquanto pessoa, mas também me ajudou, no fundo, a fazer a tal triagem que eu faço, que é...
manter um certo distanciamento e só quebrar esse distanciamento quando tenho efetivamente consciência que posso confiar naquelas pessoas. E que aquelas pessoas me dizem algo e que existe. E confesso que não me tem sido mal. Ao longo da vida, exato. Só faz um balanço e vê. Só ficou quem tem que ficar. E quem fica é realmente bom. E são realmente... Bom no sentido são as pessoas com quem eu me identifico. Bons para nós, exato. As pessoas não são nem boas nem más. Exato, para nós, com quem nós nos identificamos, que nos fazem bem, que nos trazem, que nos acrescentam algo à nossa vida. Que nos acrescentam como pessoas. Exatamente. De facto, eu acho que há aquelas pessoas que não acrescentam nada e chega uma altura da nossa vida, isto é muito verdadeiro, é que nós temos que fazer uma triagem, que não conseguimos ir acumulando tudo. E acabamos por dar menos atenção a uma coisa. E é aqueles que nos trazem qualquer coisa, seja muito pouquinho, mas que nós sabemos que tem algo a acrescentar, ou pela história que passamos juntos, ou por qualquer coisa que trazem de novo, ou por o dia que se lembram. E essas pessoas são de facto as importantes. E eu acho que isso é verdade. É giro, porque é um percurso de vida muito, muito, muito engraçado. Mas percebo uma miúda de 18 anos aqui, sozinha, caramba. Não é fácil. É completamente diferente, não é? É desde ir para a faculdade, estudar, passar a comprar as coisas todas, ou seja, a tal responsabilidade também sobre o dinheiro, sobre a organização que uma pessoa tem que ter para gerir, no fundo, comprar os livros, ou tirar as fotocópias, ou comprar roupa, ou sair à noite, não é? Tem que haver aqui uma gestão que é muito bem feita. O saber que uma pessoa está sozinha e que, por exemplo, uma coisa muito curiosa, eu acho que já contei isso uma vez, que é, eu fui para o Porto, eu sempre que saía à noite, eu ligava à minha mãe, ligava do telefone fixo, porque não havia telemóveis, não é? A dizer que ia sair à noite. Quer dizer, até é um bocado... Pode parecer um bocado estranho, mas... Sim, por um lado a pessoa tem toda a liberdade, não precisa dar satisfações a ninguém, por outro lado, essa necessidade exato, mesmo longe, que é do estilo, olha, vou sair, pronto. Não, já sabia que se ela ligasse mais tarde e eu não tivesse, poderia ficar preocupada. Também para ela saber que eu não ia estar em casa, portanto... E isso vai-se criando, tem que saber, no fundo, gerir essa liberdade que de repente nos aparece, não é? Quando nós saímos de casa, assim, com 17, 18 anos, não temos ninguém para tomar conta de nós. Então temos que saber gerir essa liberdade, que traz consigo responsabilidade. Ou não, também há quem opte por... Sim. O que eu acho engraçado, daquilo que eu fui conhecendo, da Natasha, há aqui duas componentes. Uma grande vontade de conhecimento, sempre presente ao longo da vida dela. Alguém que sempre foi muito estudiosa. Eu adoro estudar. Ela gosta de estudar. De facto, é uma pessoa que gosta de estudar, de investigar, diria. Esta necessidade depois também da ação, de experimentar, não é? Diversas coisas. De não se acomodar também, porque é uma pessoa que não fica acomodada às coisas, como está uns tempos, ela não aguenta estar muito mais que 6 anos, eu não sei se posso dizer agora, que é para saberem que agora já estou a contar com um ano, 2 anos, e ela muda. Eu acho que a mudança faz parte da vida e é sinónimo que estamos vivos. Agora, há pessoas, como é óbvio, que têm tendência a ter um percurso mais estável que não são tão propensas à mudança, porque isto também mudar implica algum desconforto, não é? Todas as vezes que mudo, eu costumo dizer, no trabalho, por exemplo, existe um período de 6 meses, existe uma adaptação de meio ano, em que nós temos que conhecer as pessoas, temos que nos adaptar aos métodos, temos que adaptar à forma de trabalhar, temos que conhecer o que estamos a conhecer um negócio, porque cada negócio é um negócio. São negócios completamente diferentes, mesmo dentro da área de estudos de mercado, eu fui passando por áreas diferentes e, por exemplo, quando trabalhei a área farmacêutica, durante 5 anos numa das empresas onde estive, não tinha nada a ver com trabalhar a área tecnológica, telecomunicações, ou de banca, ou de seguros, como quando fui para outra empresa. E, portanto, isto implica, no fundo,
lá está, algum estudo, algum desgaste, alguma necessidade de investimento pessoal, porque quando nós já estamos há algum tempo, pronto, já sabemos as coisas mais ou menos correm sobre rodas e já sabemos, já estamos familiarizados com tudo, não é? E fui mudando sempre e gosto desta mudança. E gosto essencialmente de estudar, porque era aquilo que a Joana estava a dizer, e áreas completamente diferentes. Eu tirei Sociologia, eu fiz o mestrado na área da Sociologia da Família e fiz várias pós-graduações. Adorei a que fiz em Sociologia das Religiões, que é uma área fantástica, falamos várias vezes sobre isso. Muito giro. Depois achei que tinha necessidade, porque trabalhava muito essa área, fiz outra pós-graduação na área do marketing, que também foi muito bom, e nomeadamente em termos de trabalho foi muito bom. Depois fiz a pós-graduação em análise de dados, numa área muito estatística, que senti muito esta necessidade quando cheguei depois à GFK. Antes já tinha feito em estudos de mercado e agora lá está, ganhei o gostinho pela parte da informática na GFK. Sim, uma área completamente diferente. E fiz uma formação em SQL e neste momento acabei este mesmo formação em Power BI. Portanto, ou seja, são áreas completamente diferentes. Não sabia. Esta foi agora a mais recente. Mas o que é engraçado é que às vezes nós temos um determinado perfil que se repete. Ou seja, uma menina que sai dos Açores aos 18 anos para um ambiente completamente estranho, que tem essa questão da adaptação, que por um lado também, no fundo, acaba por criar um ciclo que isso vai voltando a acontecer na vida, mas sempre benéfico, porque de facto há uma coisa importante, e se nós não mudarmos, a mudança ajuda-nos na nossa própria evolução. O mudar, o fazer coisas diferentes, o experimentar, esta insegurança, o sentir-nos de facto, quando chegamos a um sítio, vulneráveis, que tem o seu quê de angustiante, mas tem o seu quê de estar vivo e de criarmos soluções. Exatamente. Exatamente. E não sei se não voltarei um dia para os Açores. Ainda estou a pensar se este meu percurso não acabará novamente nas minhas origens. Porque com a idade, é muito engraçado, com a idade nós vamos nos começando a perceber determinado tipo de coisas que nos fazem falta. Não é? Por exemplo, o contacto do mar, ainda que nós em Lisboa estejamos muito perto da praia, não é? Uma vida mais calma, mais relaxada, mais tranquila, algum tempo de qualidade que nós em Lisboa, e eu costumo dizer, eu sou uma privilegiada, não tenho a mínima dúvida disso, no sentido em que eu vivo em Lisboa, trabalho em Lisboa, eu neste momento vou de bicicleta para o trabalho, agora não vou porque estou em casa, mas quando vou para o trabalho ia de bicicleta nos últimos tempos. Na GFK eu ia a pé, muitas vezes, quantas vezes saía de lá e vinha a pé para casa. Portanto, moro em Lisboa, trabalho em Lisboa, moro numa zona que tenho tudo à volta, não tenho que me deslocar, fazer grandes deslocações. Portanto, acabo por ser uma privilegiada nesse aspecto, não é? Porque há pessoas que passam horas e horas e horas em transportes, não é o meu caso. Mas a verdade é que a vida em Lisboa é uma vida desgastante. Tudo demora. Tudo leva tempo. Do outro lado, tudo é muito rápido. E tudo é muito rápido. Exatamente. Tudo demora e tudo é muito rápido. Exatamente. Ou seja, não existe, é muito difícil encontrar-se, por vezes, um tempo de qualidade, um tempo calmo. Um tempo que parece que o tempo passa mais devagar, mas não passa, mas que dá a sensação, por exemplo, eu quando vou aos Açores, a sensação que eu tenho é que o tempo passa de alguma forma mais devagar. Não é preciso muito, por exemplo, eu encontro isso quando vou para o Meco. O Meco é um lugar que eu adoro, que para mim é dos lugares mais bonitos, com o qual eu me identifico, lá está. Porquê? Porque o mar, aquele pôr-do-sol, uma das coisas que me dá mais prazer é chegar ali e beber uma cerveja a ver o pôr-do-sol. São momentos espetaculares e que me fazem lembrar muito os Açores e onde eu consigo de alguma forma parar o tempo. E esta necessidade de ter um tempo mais calmo, mais tranquilo,
é uma coisa que em Lisboa, para mim, não é muito fácil de encontrar. E por isso é que eu digo, com a idade, enquanto que se calhar há 20 anos, tudo bem, há 10 anos, tudo bem, cada vez mais com a idade vou sentindo que essa necessidade de parar o tempo, de ter um tempo mais calmo. E por isso não sei até que ponto, não sei, ainda há aqui 2 ou 3 experiências que me faltam, nomeadamente gostava de ir 2 ou 3 anos para fora, uma coisa que tenho pena de não ter feito ainda, para fora, para o estrangeiro, há um ano, ter assim uma perspectiva diferente, porque acho que também é importante, mas não sei até que ponto não terei essa tendência de voltar para as minhas origens, para a calma, para a serenidade. Eu acho que isso é uma coisa muito natural, essa vontade de nós voltarmos à terra, à terra Exato. onde nascemos, porque acho que fica lá qualquer coisa, não é? Quando nós nascemos. Sim. Fica lá qualquer coisa, nós não nos apercebemos, porque por um lado temos uma vontade também de evoluir e abandoná-la, entre aspas, deixá-la, experimentar outras coisas, conhecer outras coisas, mas depois parece que há ali o reconciliar, que nós parece que precisamos de voltar àquela terra. Sim, eu adoro Lisboa. Lisboa é uma cidade magnífica, uma cidade riquíssima culturalmente, é uma cidade que tem tudo, é uma cidade linda, é uma cidade que tem rio, uma cidade que tem mar muito perto, que tem, sei lá, edifícios lindos, uma luz incrível, uma vida incrível, e eu sou extremamente feliz em Lisboa, isso sem sombra de dúvida. Eu também fui no Porto. Eu acho que a felicidade também é um estado de espírito. Claro que é um estado de espírito. Mas efetivamente aquilo que eu vou sentindo hoje em dia, e vou sentindo cada vez mais, é a falta de tempo. É o tempo. Tudo, mesmo o último ano, que foi um ano de confinamento, e que à partida para nós deveria ser um ano, não é? Estamos em casa, estamos a trabalhar em casa, não? Pronto, acabamos por não ter toda aquela atividade que tínhamos no nosso dia a dia, de sair, de jantar fora, de estar com os amigos, não é? Estamos ali fechados, é um bocado de trabalhar, comer e dormir, pouco mais. Claro. Mesmo o último ano passou a correr. E, sei lá, às vezes assim, sinto um bocadinho de falta da calma que sinto quando estou nos Açores. Mas também acho que é diferente, porque eu também quando vou de férias. É verdade, também não sei se estando a trabalhar, Verdade, não é? verdade, Pronto. é verdade. Mas pronto, falamos aqui de uma pessoa que gosta muito de viver e de toda esta dinâmica que a vida nos traz, com tanta coisa de imprevisto e tudo isto. Mas nós vamos perguntar aqui um bocadinho qual é que foi a tese de mestrado que a Natasha fez. A Natasha fez uma tese de mestrado num tema complicadíssimo e difícil. Não sei se ela nos quer contar um bocadinho do tema que ela escolheu. A tese de mestrado foi sobre a conciliação entre o trabalho e a família. E? Foi conciliação de trabalho e família. Então foi uma pós-graduação na área do... Não, esse foi outro trabalho, esse foi no âmbito ainda da faculdade. Ok. O meu trabalho de mestrado foi na área da conciliação entre o trabalho e a família. Ou seja, no fundo, como é que nós podemos conciliar, que formas é que nós podemos ter no trabalho, e é engraçado porque a pandemia veio revelar isso agora um pouco. Algumas das coisas. Exatamente. Sim, por exemplo, a questão do teletrabalho. A questão de podermos, por exemplo, tirar um dia por semana ou um dia por mês para questões pessoais. Isto foi, portanto, eu fiz a minha tese de mestrado em 2009 e nós estamos agora neste momento... Sim, já passaram 12 anos. E nós estamos agora neste momento a implementar coisas que na altura já se falava, que é exatamente a possibilidade de nós podermos trabalhar em casa, a possibilidade de nós podermos gerir o nosso tempo de uma outra forma, de as 8 horas de trabalho, por exemplo, não terem que ser 8 horas contínuas. Se eu preciso, por exemplo, nomeadamente para quem tem filhos, porque uma das questões muito interessantes que surgiu na tese foi, ainda que
a questão dos filhos seja uma questão de pai e mãe, normalmente são as mulheres que mais abdicam em termos profissionais, exatamente, e muito numa área profissional, para conseguirem estar com os filhos, não é? E acabam por ter aqui algumas questões. E, efetivamente, se nós conseguirmos dar tempo às pessoas e partir as horas de trabalho, fazer o teletrabalho, ter um dia por semana em que as pessoas, por exemplo, durante a semana, em vez de trabalharem as tais 7 horas, trabalham mais 1 hora ou mais meia hora, mas depois têm um dia livre, tudo isso acaba por ajudar e acaba por permitir essa tal conciliação. Claro. E foi um tema na altura muito interessante e que hoje em dia, por exemplo, é muito falado, tal como a questão da igualdade de género, que depois foi outro tema também que acabava por estar associado, e que agora a pandemia veio efetivamente provar, e a verdade é que quase toda a gente está em teletrabalho, ou grande parte das pessoas, não é? Nos trabalhos em que isso é possível as pessoas estão, e as pessoas não produzem menos. Aliás, se calhar trabalham muito mais em casa. Claro. E tudo funciona. Com toda uma facilidade que há uns tempos atrás era impensável, não é? Como é que a pessoa pode gerir o seu tempo, lá está, se a pessoa tem um determinado tipo de ação, fazendo várias coisas, e nós muitas vezes fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, há um break, porque ninguém está a trabalhar 8 horas sentada seguido numa determinada ação, paramos 10 minutos, e às vezes tudo isso, quer dizer, acaba por se conseguir conciliar várias coisas e fazer várias coisas, e acabamos por não chegar e estar tudo a correr e tudo em cima, e tudo numa loucura, não é? Muitas vezes na corrida entre o trabalho e a casa, essas coisas todas. Eu acho que é o roxo, porque é a cor se calhar mais forte e que sobressai mais. Transporta-me um bocadinho para a infância, para a imaginação, sei lá, a cor assim do... Não sei, acho que me transporta para a infância, mas não consigo precisar exatamente porque assim...